Pessoal, Estamos aqui hoje com um prato gostoso, fácil de fazer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Um nhoque, que para muita gente dá trabalho, porque realmente, às vezes ele não rende se for para muita gente, mas para poucas pessoas é uma opção gostosa, dá para fazer em casa, é rápido, com um ragu de cogumelos. Eu vou fazer o nhoque, o Fernando vai fazer o molho, vai mostrar pra vocês. Só pra começar, eu vou mostrar já o que eu comecei preparando, porque senão ela demora muito tempo pra cozinhar. daqui a pouquinho eu volto com o molho, você já começa nesse preparo do nhoque, tá bom? Pra gente fazer o nhoque, eu não vou fazer o nhoque comum de batata, né? O que normalmente as pessoas estão acostumadas. Eu vou fazer o nhoque de mandioquinha ou batata baroa ou cenourinha amarela. Depende da região que a gente tá. Eu sou paulistana, em São Paulo a gente conhece por mandioquinha. A amarelinha, compridinha, parece uma cenoura. Aqui em Belo Horizonte eu já ouvi cenoura amarela e já dei aula em Itabirito também, onde eles usam batata baroa, tá? Eu acredito que esses três nomes, nessa linguagem, vocês já imaginem do que eu estou falando, tá? Breno, mostra aqui pra mim, meu bem, por favor. Para fazer o nhoque, qual que é o grande segredo do nhoque? Eu não posso ter o meu ingrediente principal, seja a batata baroa, cenourinha amarela, enfim, ou qualquer ingrediente que eu vá utilizar para fazer o nhoque muito encharcado. Então, para isso, quando eu for cozinhar, eu preciso cozinhar no vapor. Para quê? Para que o ingrediente principal não cozinhe na água e não absorva muito a água. Porque se isso acontecer, eu vou ter que entuchar meu nhoque de farinha e é aí que muita gente provavelmente não goste de nhoque, porque leva muita farinha, fica aquela textura ruim na boca, uma coisa pesada, e não é isso que a gente quer fazer e não é essa a proposta, tá? Então, pra começar, eu cozinho sempre que a gente vai fazer nhoque, de preferência para cozinhar os ingredientes no vapor. Fê, tira pra mim, fazendo um favor? Obrigada. O que eu fiz aqui? Peguei a cenourinha amarela, né, batata baroa, mandioquinha, enfim, e descasquei e cortei em fatias menores para que ela cozinhasse mais rápido, tá? Ela cozinhou, tá bem molinha, prestem atenção, a mandioquinha, a cenourinha amarela, ela demora muito mais para cozinhar do que a batata. Então deixem pelo menos uns 30, 35 minutos no vapor, para que você tenha certeza de que ela seja bem molinha para você conseguir amassar depois, tá? Junto com ela, eu coloquei meia batata para me ajudar na textura do nhoque, tá? É super pouquinho, não vai dar sabor, então o grosso mesmo vai ser da cenourinha amarela, mas eu coloquei meia batata aqui dentro para poder me ajudar na textura. Tudo bem? O que eu vou fazer? Cozidas no vapor, ambas, cenourinha amarela e a batata, um pouquinho de batata só, ó, ela tá desmanchando, tá vendo? Já tá muito bem cozida. Eu vou fazer o seguinte, por favor, amor, obrigada. Vou pegar, pra quem não conhece, eu vou mostrar pra vocês que isso é bárbaro, amassador de batata, tá? Ele é ótimo, a gente usa pra amassar a batata, e aí no caso aqui, como tem a cenourinha amarela, eu também vou usar. Tá vendo, ó? A gente pressiona ela no fundo da panela, no fundo de um bol, de uma travessa, de onde vocês estiverem pra poder amassar, e ele vai amassando direitinho, tá? Tenham cuidado de deixar bem amassadinho, é por isso que eu falei da mandioquinha, né, da cenoura amarela, tá bem cozida, para que ela te dê uma consistência boa a hora que você for fazer o nhoque, tá? Amassa bem. E eu vou fazer o seguinte, enquanto eu termino de amassar aqui, vou mostrar pra vocês como é que ela fica, tá vendo? Ela vai ficando bem lisinha. É importante, é óbvio que quando você for fazer o nhoque, se tiver um pedacinho ou outro de batata ou de mandioquinha, não tem problema. Ele vai na boca, isso acaba dando até um gostinho mais forte, mais pronunciado. Mas via de regra ele tem que ser mais lisinho, tá? Então amassem o máximo que vocês conseguirem. E como eu preciso de uma massa seca, para eu colocar menos farinha possível, eu vou deixar ele amornar aqui
para que esse restinho de líquido que ainda tenha na mandioquinha evapore. E eu tenho um ingrediente seco o suficiente para eu não ter que colocar muita farinha. Enquanto isso, eu vou passar para o Fernando, ele vai fazer o molho do nhoque, vai começar a preparar o molho do nhoque e depois a gente volta para eu finalizar a massa do nhoque. Vamos lá? Vai precisar mais? Eu vou levar. Eu vou amassar mais um pouquinho aqui. Pessoal, é o seguinte. A base do molho que vai ser servido com o nhoque é, na verdade, um ragu de cogumelo. A gente chama de ragu qualquer coisa, inicialmente uma proteína ou uma carne, mas em cubos que seja cozida em um molho. O molho que a gente vai fazer é uma base classiquíssima da cozinha francesa, é um molho escuro chamado demi-glace. Existem algumas derivações, algumas pessoas chamam de rôti, na verdade existe uma diferença entre eles. Eu vou explicando durante o preparo. A primeira coisa que a gente precisa é alguma coisa que dê sabor de carne. E melhor do que carne em si só seria osso. Se vocês encontrarem osso, é melhor. Dourem osso, pedaços de osso, como eu vou fazer com a carne agora. Então eu tenho aqui uma panelinha quente, já tenho o fogo pré-aquecido, a panelinha também está pré-aquecida. E eu tenho pedaços aleatórios de carne. Isso pode ser feito com carne, aparas de carne, carne de segunda, de terceira, inclusive quanto mais próxima de osso, melhor. Então eu tenho aqui alguns pedacinhos de alcatra, quem encontrar outros pedaços de carne pode usar e ficar à vontade. Como eu disse, osso ainda é melhor, dá mais sabor ainda para o molho. Um fiozinho de azeite, a panela já está bem quente e a gente dá uma inicial dourada na carne. Isso só para agregar sabor. Isso é muito importante para o início desse molho. Bom, enquanto a carne vai dourando, a gente precisa juntar nesse molho um aromático muito clássico na cozinha francesa que se chama mirepoix, que escreve mirepoix, tá? Na verdade o nome não importa, o que importa é que a junção desses três legumes é muito importante para as bases da cozinha francesa. E é isso que a gente vai usar para dourar junto com as carnes, logo após elas estiverem bem douradinhas aqui. Então eu já lavei a cenoura, já lavei a cebola com casca e também já lavei o talo de salsão. A gente pica aleatoriamente para essa quantidade aqui em torno de 1 colher de sopa de salsão, esse aqui está excelente, 1 colher de sopa de cenoura, essa quantidade também está ótima, com a casca não tem problema, e a cebola, normalmente no mirepoix, ela é o dobro da quantidade dos outros dois, também use a casca, isso vai ajudar muito a dar coloração para o molho, isso é bastante importante para o molho, e deixa o mirepoix, isso aqui já pode ser chamado de mirepoix, a gente vai dourar junto com a carne. Pega uma outra colher para mim, fazendo favor, de pau. Por favor. Isso. A carne está ficando bem dourada, junto com o mirepoix. Obrigado. Junto com o mirepoix, a gente vai dourar ervas. Eu tenho aqui tomilho e alecrim. Nós vamos juntar nesse primeiro refogado. E um dente de alho. Também não precisa tirar a casca. Basta cortar ele em pedaços, mantém a casca e ele está excelente para ser usado no molho. A carne já está ficando dourada, começa a dar um leve glace, ou seja, uma borra no fundo da panela que está quente. Isso é muito importante para a gente. E depois que ela já começar a dourar, nesse momento a gente junta os legumes para que dourem junto com a carne. Daqui a pouco a gente junta as ervas. É só importante a gente explicar o seguinte, a gente está tentando mostrar para vocês aqui a maneira mais prática de ter o melhor resultado possível no final. É claro, o molho clássico, o demi-glace feito da maneira original, normalmente ele sempre é feito da seguinte maneira. Ossos de boi tostados no forno até ficarem bem dourados. A gente reserva e coloca isso dentro de um caldeirão. Logo depois faz um processo que chama pinçage, onde a gente usa o mirepoix, os três legumes, cebola, salsão e cenoura. Lembrando que o salsão tem outro nome também, aipo é o outro nome do salsão. Doura bem na mesma assadeira onde os ossos foram assados, com uma colher de sopa de um extrato de tomate de excelente qualidade, até virar um purê escuro. Esse purê a gente coloca dentro do caldeirão com os ossos, completa com vinho, água, bouquet garni, que é uma junção de ervas aromáticas, e deixa por 48 horas. É um prazo muito longo para que vocês repitam em casa. Então a gente hoje em dia usa um método que dá muito sabor em função da presença de carne, de legumes e ervas dourados, mas não tem esse tempo de 2 dias de cozimento. Hoje no mercado a gente tem uma coisa que facilita muito a vida, que é o demi-glace, ou seja, que é o nome desse molho que eu disse, dos ossos tostados, 2 dias de cozimento, demora demais. Hoje o demi-glace é também disponibilizado em versão industrial. Então é um pó, normalmente vem em lata,
E ele puro fica pronto em 3 minutos, muito diferente de 48 horas. Mas ele puro, dissolvido em água, fica pronto em 3 minutos. Mas o resultado final não é tão bom quanto esse que a gente faz com os ossos. Então a gente está fazendo aqui um molho que fica pronto em torno de 30, 40 minutos e tem um resultado final muito parecido com o original. A gente vai usar um pouco do pó, mas também usa esse refogado para poder agregar bastante sabor. Pulou aqui um salsão. Bom, bem dourados os legumes, a gente junta um ramo de alecrim, um ramo de tomilho e agora junta vinho tinto. Usem um vinho tinto seco, nunca suave ou doce para a cozinha, mas um bom vinho tinto, não precisa gastar um absurdo de dinheiro com um vinho culinário, mas ele só precisa ser seco. Eu estou usando aqui um Malbec seco para deglaciar e começar a tirar, obrigado, aquela borra do fundo da panela. Essa é a função, inicial do vinho. Colocado o vinho, a gente deixa reduzir só um pouquinho e aí a gente usa uma colher de sopa generosa do demi-glace em pó, que eu disse que é vendido hoje na maioria das lojas de bons produtos gastronômicos. A gente dissolve uma colher de sopa em meio litro de água. Tá? Uma colher de sopa generosa, bate com fouet, sempre usando água fria. Não dissolvam em água quente, tá bom? Dissolve com o fouet, ajuda bastante. Dissolvido, a gente pode incorporar isso ao molho. E agora, fogo alto até ferver, depois baixa o fogo até ele reduzir bem, tomar consistência, a gente vai coar todos esses legumes, coar os pedaços de carne que já não vão ter mais nenhuma função, já passaram o sabor para o molho. E aí a gente vai finalizar o ragu de cogumelos com esse molho, creme de leite fresco, sal, pimenta e aí sim colocar um queijinho por cima do nhoque. Van, quer fazer alguma consideração? Posso colocar isso aqui? Pode ficar à vontade. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu amassei bem a mandioquinha, a batata baroa, né, com um pedacinho de batata que eu tinha e ele já amornou, ou seja, esse tempo que eu deixei ele amornando, ele tirou, esse tempo que ele ficou amornando, ele secou um pouquinho e era a intenção que eu tinha, que ele ficasse sequinho para que eu colocasse menos farinha possível. Eu vou colocar aqui a gema de um ovo, tá? Vou colocar um pouquinho de manteiga, tá bom? E vou misturar. Deixa eu pegar um pouquinho de sal também. Cuidado com o sal, para que ele não passe do ponto. E afinal de contas, se você precisar dele um pouquinho mais salgado, você consegue colocar sal na água do cozimento, então não vai ter problema, tá? Vai chegar no ponto que você quer, no sabor. E tô misturando aqui um pouco para incorporar isso. Pessoal, nhoque não adianta, mão. Tirem as alianças, os anéis. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho de queijo, vou ralar aqui na massa, que dá um sabor gostoso. Queijo parmesão ralado sempre na hora, não tem comparação com os queijos de saquinho, tá? Ralem o queijo sempre na hora, fica muito gostoso. Outro aroma, outra coisa. E aí eu vou fazer o seguinte, Fê, você acrescenta um pouquinho de farinha pra mim? Eu vou pegar essa massa e vou começar a dar o ponto nela com a mão, tá? O Fernando vai colocar um pouquinho de farinha pra mim. E eu vou só misturando levemente, devagar. Sabe o que eu vou fazer? Pegar uma tábua e vou fazer aqui em cima que vai ficar mais fácil para vocês segurarem. Tira. Por favor, põe aqui, ó. Obrigada. Aí aqui, ó, ainda não coloca a farinha, só para eu mostrar pro pessoal como é que fica. E assim, quanto mais vocês mexem, mais úmido ele vai ficando. Então colocou, deu ponto. Não é pra sovar muito, nem pra sovar, porque isso não é massa de pão, tá? Ó, coloca um pouquinho de farinha, vamos misturando, tá? Pode colocar mais um pouquinho, por favor. Bom, enquanto eu termino de amassar, ele já tá praticamente no ponto, já absorveu a farinha que eu preciso.
A gente vai para os comerciais rapidinho e já volta. Até lá. Bom, o ponto do nhoque já tá direitinho, eu não coloquei muita farinha, só aquilo que vocês viram antes. Eu já fiz alguns, já deixei eles prontinhos para facilitar e agilizar o processo aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para cortar os nhoques. Polvilhe um pouquinho de farinha na tábua, tá? Corta um pedacinho e a gente vai fazer a famosa minhoquinha. Então vamos enrolar, deixar da espessura que vocês quiserem. Eu não fiz muito grande porque o nhoque já a gente usa farinha, de uma certa forma é pesado. Então quanto maior você fizer o nhoque, acho que mais maçaroca aparece aquele negócio na boca. Eu deixo ela mais ou menos nessa espessura, tá? Com a farinha de trigo na tábua e vou cortando em pedaços pequenos que eu acho que na boca é mais delicado, visualmente acaba ficando mais delicado também. E como a intenção é montar um prato bonito para que a gente coma também com os olhos, eu acredito que quanto menor, mais delicadinho fica e mais bonito fica na hora da apresentação. Vou colocar aqui, já tinha feito alguns, mais ou menos todos do mesmo tamanho. Eu tenho água fervendo ali no meu fogão já. Vou pegar um pouquinho de farinha. Fê, põe aí em cima pra mim, por gentileza, obrigada. Vou pegar sal, colocar um pouquinho de sal na minha água, tá? Pra cozinhar os nhoques. Pra cozinhar o nhoque, deixa eu pegar o meu coador e um bowl. Peguem uma travessa, deixem do lado, a gente vai colocar o nhoque na água, ele vai subir, depois que ele subir, deixa uns 3, 4 minutinhos para ele terminar de cozinhar e perder o gosto da farinha. E aí a gente tira, eu escorro a água e coloco mais uma outra leva. Deixo eles num bowl deixo eles num outro bowl esfriando, vou colocar um pouquinho de azeite para que eles não grudem e depois eu vou finalizá-los na frigideira. Eu acho que fica interessante, dá uma certa crocância e ele fica douradinho a hora que a gente for servir no prato. Mas isso depois que o Fernando terminar o molho, finalizar o molho, eu mostro para vocês como é que é. Por enquanto os nhoques estão aqui na água. Se vocês percebem que eles já começam a subir, eu não vou colocar tudo de uma vez, tá? E a hora que eles subirem por completo, eu vou esperar mais uns 3, 4 minutinhos e vou escorrendo e vou colocando eles nesse bowl. Por enquanto o Fernando vai passar para vocês como é que faz a finalização do molho e depois a gente junta os dois para servir o prato. Vamos lá? Prontinho. Bom, o molho reduziu, chegou no ponto que a gente quer, não é necessário nenhuma gota sequer de farinha, ou seja, não tem espessante. O demi-glace em pó, vendido, como eu disse, nas melhores casas, ele já tem um espessante natural, portanto não é necessário farinha ou amido de milho, não é necessário isso, ele chega nesse ponto naturalmente. Todos os legumes e pedaços de carne que a gente colocou aqui dentro já passaram o sabor para o molho. Nesse momento a gente usa uma peneira, isso aqui é um chinois, chama chinois, que é chinês em francês, por causa do chapeuzinho. A gente tira e descarta os sólidos, colocando em uma outra panela. Passar pra cá. E espreme bem para tirar todo o suco, todo o sabor que está aqui dentro. E aqui já tem prontinha a nossa base de demi-glace. Essa é a base escura para todos os molhos escuros de carne, principalmente, ou seja, poivre, madeira, diable, todos esses molhos têm como base. Você quer fazer um molho madeira? É esse molho aqui, sal, pimenta e vinho madeira. Não é vinho tinto, que já tem aqui. Vamos deixar esquentando. Isso aqui vai ser nossa base para os cogumelos. Agora eu vou saltear alguns cogumelos aqui pra gente finalizar o molho. Como é que tá o nhoque? O nhoque já subiu, todos eles subiram. Eu vou deixar mais um tempinho e vou passá-los pro meu bowl para eles terminarem de secar. E aí você... Ótimo. Acho que é o tempo de você finalizar. Eu vou finalizar o molho. Agora a gente vai fazer, na verdade, o que todo mundo chama de ragu. Ou seja, alguma proteína ou carne, ou no nosso caso aqui cogumelos, que a gente vai selar num salteado inicial e deixar, depois de salteado, num cozimento que não precisa ser tão longo assim, em um molho. O molho vai ser esse. A gente vai fazer isso com os cogumelos. Vamos cortar a cebola. A gente já cortou assim algumas vezes. 1/4 de cebola aqui vai ser suficiente. Em brunoise, que é o corte, o menor cubinho possível. Sempre, a gente já explicou,
corte na transversal sem chegar até o final. Faz um talinho aqui e aí depois essa meia cebola é mais do que suficiente para a quantidade que a gente vai fazer aqui. Vou deixar ela guardada aqui, essa daqui também. Vou pegar a minha espátula, vou pegar a faca mesmo, descarto essa casca que a gente poderia muito bem usar para a confecção de um novo molho, como aquele lá. Ou seja, as cascas são muito bem-vindas na produção desses molhos de base carne. A casca da cebola é muito interessante para dar cor. Para testar isso, basta fazer um teste. Coloca dentro de uma panelinha um ovo branco e uma cebola com casca. A cor da cebola ela vai sendo perdida para o molho e o ovo acaba absorvendo um pouco dessa cor da casca da cebola. Por isso que para o molho ela é tão importante para a gente. Bom, panela ficando aquecida, eu tenho aqui os cogumelos diversos. Estou usando shimeji. A gente não usa o talo do shimeji, é muito duro, não vale a pena, a não ser para caldos. Deixa ele aqui. Eu tenho shimeji, que é bem fácil, a gente não precisa picar, é só desfazer assim, como se fosse uma bananinha. Vai descascando e tirando cada cogumelinho que está aqui, tá? Bem simples. Esse é o shimeji, tem shimeji branco e shimeji preto. Aí é só uma questão de gosto, vocês podem usar os cogumelos que encontrarem, portobello, pleuroto. O mix de cogumelos aqui tem trifungo. Na verdade, nós vamos usar 4 tipos de fungo. Lembrando o seguinte, uma coisa que todo mundo costuma ter dúvida e nos perguntar aqui durante as aulas. Fungo, a tradução literal é cogumelo, ou seja, para o Brasil ficou uma coisa muito determinada que é o seguinte, fungo são os secos e cogumelos são os frescos. Na verdade, tudo é fungo. Um é seco, o outro é fresco. Então a gente vai usar aqui um misto de todos eles. Eu tenho aqui o shimeji, já está bom a quantidade, o shiitake, vou colocar um sobre o outro e tirar fatias fininhas do shiitake, prontinho. E eu tenho aqui o ereg, tá? A gente vai também tirar fatias diagonais do ereg. Podem usar os cogumelos que vocês quiserem, mais uma vez disse, se não encontrarem o ereg, podem usar pleuroto, salmão, os que quiserem, não vai fazer, só façam uma boa diversidade. Então tem aqui 3 tipos, então ótimo. E aqui eu deixei hidratando por 20 minutos em água quente os cogumelos secos, porcini secos, é um tipo de cogumelo seco. Deixa eu só lavar essa colher aqui um minutinho, para a gente tirar esses cogumelos com muito cuidado, porque eles acabam acumulando um pouquinho de terra, que é muito natural no fundo. Tiram o excesso de água e agora a gente tira aqui os nossos cogumelos, que eu vou também dar uma leve picada e tá prontinho. Bom, panela quente, vou colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite. Enquanto isso, você também já vai começar a selar aí, né? Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu já terminei de cozinhar o nhoque, tá? Coloquei eles nesse bowl e coloquei um pouquinho de azeite só pra eles não grudarem, já que eu vou selá-los numa frigideira com azeite também, pra que eles fiquem levemente crocantes e vou colocar no prato. Deu? Conseguiu? Pegar? Ah, ótimo. Eu vou colocar, já coloquei minha frigideira aqui. Enquanto o Fernando tá aqui, eu só vou deixar o meu azeite esquentando para dar uma seladinha nesses nhoques. Eu vou colocar as cebolas. Prontinho. Vou pegar mais uma colherzinha. Obrigado. Agora já pode juntar os cogumelos que foram hidratados, porcini hidratados. Bom, se quiser já está precisando esquentar. Eu só estou esperando esquentar um pouquinho, então você finaliza aí, acho que dá para seguir um minutinho, na verdade, ou menos que isso, ou seja, começou a soltar bastante aroma do cogumelo seco, a gente já pode juntar. Ele libera os frescos. Cor também, né? Muito rápido, muito rápido. Juntou os frescos. A gente deixa ele dar essa salteada inicial. Uma coisa que é muito comum as pessoas ficarem um pouco desesperadas é o cogumelo fresco, quando ele é colocado na panela com gordura, ele imediatamente absorve a gordura. Então as pessoas costumam ficar com medo, não, tem pouca coisa, vou colocar um pouco mais de manteiga ou um pouco mais de azeite. Não é necessário, ele com o tempo ele vai devolvendo, senão fica um prato muito pesado, com muita gordura, não vale a pena. Ó, a Van já está começando a selar, né, Van? Eu vou colocar, enquanto a minha frigideira termina de me dar a temperatura que eu preciso,
Eu vou colocando aos poucos os nhoques aqui. Eles vão dourando levemente. Depois que você terminar, aí você me empresta o cabinho para eu poder Claro, pode ficar à vontade. dar uma salteada. Bem douradinhos já. Não é muito bom que ele fique muito tempo, senão ele começa a perder um pouco de textura. E ele ainda vai cozinhar no molho, afinal de contas é um ragu. A ideia é exatamente essa. E a Van vai dar uma douradinha nos Coloquei aqui, deixei, tá? Ele vai dourar um pouquinho, depois eu vou virá-los do outro lado para que ele doure um pouquinho do outro lado também. O que que acontece? Se você não coloca, é óbvio que você não pode colocar muita farinha para ele não ficar muito pesado. Só que se você não coloca a farinha também o suficiente, isso depois vai estar para vocês aí embaixo, para vocês verem a quantidade certinha, ele começa a derreter. Então vira uma maçaroca só. É importante que ele esteja no ponto certo para que a hora que a gente for selar, ele não desmanche. Tudo bem? Como é que tá aí? Prontinho. Ótimo. Já vou juntar o molho, peço do cabo um segundinho. Ó, o molho tá aqui, essa é a minha base. Lembra que eu não coloquei nem sal nem pimenta. Eu vou finalizar aqui com sal e pimenta. E agora a gente junta Lindo, né? o molho. Sensacional, né? Isso com pão não precisa de mais, não. Não. Ou como diz a maioria dos alunos, isso com arrozinho. Com arrozinho tá ótimo. Tá pronto, isso aqui poderia muito bem ser um molho de um filé. Já estaria pronto, sal e pimenta, eu já até coloquei um pouquinho de pimenta. Toda vez que eu falar pimenta, eu tô dizendo pimenta do reino. Sempre umida na hora, se for outra pimenta eu aviso. E agora, para poder dar um pouquinho de cremosidade, creme de leite fresco, em torno de 2 colheres de sopa, não mais do que isso. E o molho, o nhoque está completamente finalizado. Vamos só esperar ele pegar a textura. E agora sim eu acerto sal, sempre no final. E aguardo. Olha lá, tá bem douradinho, tá bem bonito. É isso que a gente quer, tá vendo? Que ele dê uma certa crocância do outro lado, ele fique levemente dourado. Isso te dá uma textura muito interessante na boca e também visualmente fica fantástico, né? Sensacional. Pode baixar Tá o pronto fogo. aí? Prontinho. Quer tirar? Prontinho. Eu preciso só de mais 1 minuto aqui para ele terminar de dourar. Se você quiser colocar o seu molho lá, ele vai baixei o terminar fogo. de dourar e a gente finaliza o prato e rala um queijinho por cima, porque massa sem queijo não dá, né? Mineirinho. É. Ninguém é de ferro, né? Queijinho. Parmesão, A gente vai finalizar com parmesão, né? Que não é dos mineirinhos, mas o mineirinho. Mas é queijinho. É queijinho. Queijinho é válido. Fê, faz um favor pra mim. Puxa o prato pra cá pra gente servir. Prato. Vamos lá? Quer uma colher? Tira o molho. Não, eu só queria que você tirasse o molho, porque eu vou servir daqui. ali. E aí a gente já finaliza do lado pra não ter que ficar voltando pra cá e Deixa ele pegando. aqui do meu lado. Presta aqui, obrigada. Pronto, deixa eu essa espátula desligar aí? aqui. Vou. Excelente. Deixa eu colocar aqui. Tirar aqui para os meninos conseguirem pegar. Deixa eu colocar aqui. Pegar esses mais douradinhos. Acho que uma colher. Pega aquela colher Quer? de arroz. Aquela grandona, Fê, por favor. Acho que tá aí dentro da gaveta, achou? Um pouquinho de azeite também pode ir. E agora você finaliza com o molho e eu ralo o queijinho em cima. Deixa eu pegar. Presta só pra mim aqui o cabo. Aqui tá o queijo. Vamos lá. Joga bastante líquido para que ele escorra em todo o nhoque.
Deu? Prontinho. Só vou limpar Aqui, essa queijo borda. parmesão sempre ralado na hora. Isso é super importante. Já foi um pouquinho na massa do nhoque. Excelente. Parece um pouquinho. Ah, você jogou Tipo fora? aqui. Deixa eu só dar uma limpadinha na borda do prato. E a receita de hoje tá pronta. O nosso nhoque de mandioquinha, batata barô ou cenourinha amarela, como queiram, com ragu de cogumelos e um parmesãozinho ralado em cima para fechar com chave de ouro. Tempinho frio, bom. Gostoso. Uma Gente. janta é ótimo. Um beijo, até o próximo programa. Um Até abraço. lá.